Olá, queridos alunos! Estamos aqui de volta, partiu a aprovação, falando agora dele, do entendimento de risco por parte do investidor. Como que o investidor enxerga o risco? Antes de mais nada, para a gente entender como é que o investidor enxerga risco, a gente precisa entender, obviamente, o que é risco. E risco, basicamente vamos lá, risco, o que é risco, né? Possibilidade de algo ocorrer diferente do esperado. Como assim? Por exemplo, quando eu vou lá e compro uma ação a R$10, o que eu espero? Eu espero que daqui a um ano essa ação esteja valendo R$20. É isso que eu espero, essa é a minha expectativa. Se essa ação que eu comprei a R$10 cair para R$5, algo aconteceu diferente do que eu imaginava, diferente do que eu esperava. Porque é óbvio, né? Ninguém vai comprar uma ação a R$10 esperando, imaginando que essa ação vá cair para R$5. Então, se o cara for muito burro, muito louco, muito doido, o cara vai dizer, eu quero comprar 10 que vai valer 5 daqui a 6 meses. Não, né? O cara compra 10 porque ele acha que vai valer 15 ou 20. Quando sai diferente disso, não chega nos 15 ou nos 20, algo saiu diferente. E o nome desse algo, quem é? Risco, muito prazer. Essa é a ideia. Então, como é que o investidor entende esse risco? Como é que a gente chega numa questão bastante importante, que é a tolerância do risco? Tolerância, com acento aqui, óbvio, né? Como é que a gente chega à tolerância? Qual o valor máximo de risco de um determinado cliente? E basicamente a gente chega ao seguinte, para chegar na tolerância, a gente tem que levar em consideração dois critérios. Bom, a capacidade de assumir riscos desse cliente, do teu cliente, tá? Então, a capacidade, ou seja, o quanto ele é capaz de assumir riscos, e a disposição para assumir riscos, né? A disposição. Aí, olha só, o que é capacidade? Capacidade de assumir riscos é quanto ele está capacitado para assumir riscos. Então quer dizer, professor, que vai ter uma certificação lá que o cara faz, que ele capacita para assumir risco. Não, cabeça, não é isso que eu estou falando. Estou falando que capacidade tem a ver com o seguinte, por exemplo, são informações como prazo do investimento. Quanto maior o prazo, teoricamente maior o risco que ele pode assumir. Por quê? Se eu tenho uma aplicação que é de 6 meses, eu não posso ter muito risco, porque 6 meses, se eu perder dinheiro agora, eu tenho pouco tempo para recuperar. Agora, se tem uma aplicação de 40 anos, eu posso ter mais risco, porque se eu perder agora, nesse primeiro ano, eu tenho mais 39 anos para recuperar. Então, prazo é um fator que vai determinar a minha capacidade de assumir risco. Além disso, prazo então é uma questão importante que eu já te falei. Volume a aplicar, ou seja, versus o patrimônio. Eu estou aplicando aqui 100 mil, meu patrimônio é 40 milhões. Meu amigo, esse 100 mil tu pode assumir risco teoricamente. A tua capacidade de assumir risco é grande nesse momento. Por quê? Porque tu tem volume maior para trabalhar, tu tem um bom volume. Agora por exemplo, chego eu lá, o Lucas, quero aplicar 100 mil. Tudo bem, quanto isso é do teu patrimônio, Lucas? Esse é todo o dinheiro que eu tenho na vida. Posso perder esse dinheiro? Não posso. Então, se é todo o dinheiro que eu tenho na vida, o meu percentual de risco, se minha capacidade de assumir risco é, com certeza, mais baixo. Então, são questões com relação a prazo, volume, essas ideias mais com relação ao investimento. E a disposição? Bom, a disposição, ou seja, o quanto eu estou disposto a assumir o risco, bom, aí vem basicamente o seguinte, uma questão bastante subjetiva. Eu estou disposto ou não estou disposto? Olha, Lucas, vamos jogar no futebol hoje? Não estou muito disposto. Tem a ver com a minha habilidade de jogar futebol? Tem a ver com a minha capacidade de jogar futebol? Não, a minha capacidade é a minha habilidade, se eu sei ou não jogar. Agora, estar disposto a estar com vontade naquele dia. Então é uma questão muito subjetiva. Eu não estou bem, estou de TPM hoje, não quero jogar futebol. Ou seja, é uma questão de vontade. Então, a questão de disposição vai ter a ver com questão subjetiva. Ou seja,
Lucas, como é que é o teu comportamento com relação ao risco? Não suporto perder de jeito nenhum. A minha disposição para risco é essa. Ou seja, quero muito, aceito perder, não tem problema nenhum. Legal. Vamos ver então qual a tua capacidade para perder, Lucas. Se o Lucas tem capacidade para perder, ou seja, tem um bom prazo, tem um volume que não é o principal do seu patrimônio, ele tem capacidade? Sim, tem capacidade, pode assumir risco. Mas o Lucas não quer perder, não aceita perder R$1. Então esse cara não pode se expor a risco. Agora, se ele tem prazo, é um prazo longo, tem volume. Ah, e além disso aqui, ó, rentabilidade exigida, né? Rentabilidade necessária. Que às vezes você fala assim, olha, essa carteira aí, de acordo com o meu planejamento financeiro, dá uma olhadinha no vídeo de planejamento financeiro lá que tem aquilo, o cara fala assim, olha, essa minha carteira tem que render 12% no ano. Bah, meu amigo, para render 12% no ano só, se a gente for um pouquinho pelo menos, tem que ir pro risco. Por que tem que render tudo isso? Ah, porque eu tenho 12% de despesas que eu tenho que pagar e eu não trabalho mais. A carteira tem que render isso. Bom, então tem uma rentabilidade necessária, uma rentabilidade exigida. Então isso aí vai te trazer a questão de capacidade do quanto que eu tenho que dispor a risco. Se tu precisa ganhar 20% no ano, o único jeito é risco, meu amigo, não tem almoço grátis. Então essa é a ideia. Então assim, chego na capacidade, legal. Pela capacidade esse cara vai poder assumir risco. Mas na disposição ele não quer, não bota o cara no risco. Agora, se o cara quer na disposição, quero muito risco, adoro risco, quero correr risco, mas na capacidade não condiz, ou seja, um prazo curto, o volume é 100% do valor que ele tem, ou não precisa muita rentabilidade. Bom, se a capacidade diz que não e a disposição diz que sim, também não, obviamente. Então, os dois têm que casar, tem que ter capacidade e disposição para risco. Um dos dois só para risco não me adianta. Então tem que ter capacidade de suportar risco e disposição. Não adianta nem capacidade sem disposição, nem disposição sem capacidade. Então capacidade tem a ver com questões mais técnicas. E disposição é só subjetivo. Está disposto a correr risco, sim ou não. Isso aqui é muito menos mensurável, muito menos calculável. Isso aqui é bastante calculável. Então, falou em risco, ó, possibilidade de ocorrer algo diferente do que eu espero. Como é que eu calculo a tolerância para o risco? Capacidade e disposição, sabendo capacidade e disposição do teu cliente. Essa é a questão básica. Aí, olha só, feito isso, a questão de estudar o investidor, a gente tem teorias de finanças. E aí, a teoria tradicional, de finanças tradicional, falava o seguinte, ó, que a tua prova adora falar também. A teoria tradicional falava o seguinte, falava que o investidor, quando se tratava de riscos, ele tinha basicamente três características básicas. A primeira delas é o seguinte, falava aqui, então, 3 características do investidor. A primeira delas lá no conceito de finanças tradicional, falava que o investidor é avesso ao risco, ou seja, não gostava de correr risco. O que ele buscava aqui? Ele buscava maximização de retorno e minimização de risco, ou seja, melhor relação risco-retorno. Aqui ele buscava então, ó, máximo retorno com o mínimo de risco. Essa é a ideia, tá? Então, máximo de retorno com mínimo de risco, porque ele era, segundo o conceito de finanças tradicional, avesso ao risco. Além disso, ó, falava que o investidor tinha expectativas racionais. Ou seja, o que ele falava? Ele falava o seguinte, ó, toda decisão de investimento do investidor, toda vez que ele tomava uma decisão, vou investir nesse ativo, vou investir naquele ativo, ele dizia assim, ó, toda decisão de investimento está realizada com expectativas racionais, ou seja, toda a decisão é realizada com toda informação disponível.
Ou seja, ele tinha, olha aqui, ó, uma decisão, ó, racional, uma expectativa racional. Ou seja, ele colhia, teoricamente, antes de qualquer decisão, toda a informação disponível no mercado. Só tomava a decisão com toda a informação. Então era uma expectativa de retorno racional. Era uma decisão de investimento racional, porque ó, pensando, raciocinando, pegando toda a informação do mercado, a partir daí tomando decisão. Então, expectativas racionais. Além disso, no conceito de finança tradicional, ele falava que o cliente realizava, olha aqui, ó, a integração dos investimentos. Integração dos investimentos. Integração dos investimentos. O que é isso? Ele pegava e fazia o seguinte, ó. Sabe a história de diversificação? Ele pegava e fazia o seguinte, ó. 10% da minha carteira está em ações. E segundo a teoria tradicional, ele falava o seguinte, esses 10% que está em ações, mesmo que eu perca nesses 10%, a carteira como um todo está indo bem. Então ele fazia aqui, ó, integração dos investimentos. O que importava era a carteira como um todo. Aí fazia sentido a diversificação, porque mesmo que os meus 10% em ações estão puxando minha rentabilidade lá para baixo, a carteira como um todo está indo bem. E é isso que importa. E o investidor, segundo o conceito de finanças tradicional, enxergava isso, ó, integração. Enxergava a carteira como um todo, e o que importava da carteira como um todo. Não se importava em perder os 10% em ações. Porque a carteira como um todo era boa e ele sabia que aqueles 10% em ações em algum momento ia dar um retorno positivo. Só que isso aqui tudo, os caras mesmo com essa concepção tradicional, que é mais antiga, aí vieram as crises internacionais e os caras falavam assim, cara, esse conceito aqui de finança tradicional não nos explica o porquê dessas crises todas. Por quê? Se isso aqui fosse verdade, se fosse expectativas racionais, se fosse integração dos investimentos, que importasse a carteira como um todo, não teria nas crises tanta gente vendendo ativos e só cai os mercados porque todo mundo vai à venda. Então, os investidores na prática não respondem essas três características. E aí que os caras pegaram e fizeram o seguinte, bom, então esse conceito talvez de finanças tradicional esteja um pouco ultrapassado. Agora, aí começaram a desenvolver uma série de estudos lá, os caras começaram a se reunir e tal, e aí o que pode estar acontecendo e tal. Os caras pegaram e falaram o seguinte, cara, a jogada agora não é mais isso de finanças tradicional não. Agora, o esquema é o conceito de finanças comportamentais, ou seja, finanças do comportamento. Aí então vem a segunda teoria, que é a de finanças comportamentais, ou behavioral, né? Que a tua prova gosta de chamar também behavioral finance, ou seja, finanças comportamentais. Aí, os caras da tradicional tinham essas três características como base do investidor. E os caras das finanças comportamentais, que é uma evolução desse estudo, falou o seguinte, cara, isso aqui não explica. Então eu vou pegar isso aqui e vou trazer também conceitos de filosofia, psicologia, porque eu sei que o investidor não é 100% racional. Não é 100% verdade isso. A psicologia dele, o que passa na cabeça do investidor, afeta as suas decisões de investimento, sim. E não são 100% racionais. Aí ele vem com novas características, três novas características. Quais são essas três novas características? Olha só, nas finanças, no conceito de finança tradicional, falava que o investidor era avesso ao risco. E aqui, o que ele buscava? Mais retorno com menos riscos. E aqui é o seguinte, ó, ele fala nas finanças comportamentais, fala que o investidor não é avesso ao risco, ele é avesso, ele não gosta, ele quer fugir à perda. O problema dele não é risco.
Ele não quer perder. Pensa bem se eu te falar o seguinte, olha só, tem investimento aqui que no ano passado deu 40%. Pô, eu quero esse investimento agora. Só que é alto risco. Não, mas nos últimos 6 anos ele está rendendo sempre isso aí, ele vai dar de novo. Todo mundo entra nesse investimento. Por quê? O problema dele não é relação risco-retorno. Ele só não quer ter perda. Só que se eu te falar o seguinte, olha, no último ano, nos últimos 5 anos ele rendeu 40% ao ano. E no último ano ele perdeu 80%. Ninguém entra, porque assim, ó, o cara é avesso à perda segundo as finanças comportamentais. Ele não busca isso aqui, mais retorno com menos risco. Ele simplesmente tem medo de perder. Falou em perder, ó, tô longe. Não é avesso ao risco, ele é avesso à perda. Isso que fala finanças comportamentais, essa é a questão básica então, tá? Ao contrário do que fala ele que é avesso ao risco, ele fala que é avesso à perda. Questão número 1, tá? Além disso, olha aqui, ó, as expectativas, que aqui são expectativas racionais, as finanças comportamentais falam em expectativas com viés. Como assim expectativas com viés? Como assim expectativas com viés? Bom, basicamente é o seguinte, ó. Aqui ele fala que o investidor tem acesso a uma gama enorme de informações, tem acesso a toda a informação disponível? Sim, tem acesso. Porém, o investidor aqui acredita e muito, demasiadamente, na habilidade dele de ser mãe de Ná, na habilidade dele de prever o futuro. Aqui é exatamente isso que esse viés, essa expectativa com viés é. Ele pega toda a informação que o mercado tem? Sim, pega. Mas não é uma expectativa racional, ou seja, não é algo racional. É algo que ele pensa, ó, tem um viés de comportamento, tem um viés psicológico nessa história. Que é o quê? Olha, o investidor acredita que pode prever o futuro e acredita piamente nisso. Ele fala assim, olha só, olha, comprei essa ação aqui vai subir. Por que tu sabe? Porque eu sei que essa empresa vai descobrir o anti-pré-sal. É abaixo do pré-sal, tô com notícia quente, aí vai acontecer isso. E o cara toma essa decisão de investimento baseado nessa informação de mãe de Ná, de prever o futuro, de pai Oxalá, seja lá o que for, que ele acha que vai acontecer e ele toma essa decisão de investimento. Essa característica dele é uma expectativa não racional, que nem falava a escola tradicional, mas sim uma expectativa com viés, com desvio psicológico. Essa é a ideia. Viés é um desvio, tudo bem? Então, o investidor acredita muito na questão de que ele pode prever o futuro. Além disso, ó, aqui eu falava, ó, na tradicional, integração dos investimentos. Aqui, na comportamental, finanças comportamentais, ele fala de segregação ou separação dos investimentos. Ou seja, segundo essa teoria aqui, a teoria de finanças comportamentais, o cliente olha a sua carteira não como um todo. Ele olha a sua carteira o seguinte, ó. Aqui está a minha parte de ações, aqui está a minha parte de debêntures, aqui está a minha parte de título público federal, ou seja, cada uma das partes ele olha separadamente. E olha só, o que ele fala também? Então, o conceito de diversificação, que aqui fala o seguinte, a carteira é vista como um todo, na tradicional. E aí, se a ações está caindo, eu não me importo com isso, porque a ações está caindo, a carteira como um todo está me trazendo resultado. E o que importa, eu sabia disso que tinha esse risco. Por isso que eu fiz a questão de diversificação. Aqui não, ações está caindo, eu olho somente esse pedacinho aqui como é que está indo. E ele ainda diz na segregação dos investimentos o seguinte, esse cara aqui, esse investidor, tende a vender aqueles ativos que estão dando um bom retorno, começar a dar um bom retorno, eu já vendo, boto no ferro e faço dinheiro com aquilo. E todos aqueles ativos que eu entrei
que eu escolhi e que estão caindo, eu tendo a manter. Para quê? Para não criar a ideia de que eu errei ao escolher. Não, vou ficar aqui porque vai melhorar. Vou ficar aqui que vai melhorar. Daí vai lá, comprei R$10. Aí chegou a 8, vou ficar porque vai melhorar. Chegou a 7, vou ficar porque vai melhorar. Chegou a 6, vou ficar porque vai melhorar. Vou até R$1 lá. Mas eu não admito que eu errei ao escolher aquela ação. Então, aqui ele diz o seguinte, ó, esse investidor tende a manter os ativos que estão se comportando de maneira negativa, caindo, e vai vender rapidamente aqueles que estão se comportando de maneira positiva, subindo. Sendo que deveria ser o contrário, né? Eu deveria segurar aqueles que estão subindo, para eles continuarem subindo, e eu vender lá na frente, e vender os que começaram a cair. Começou a cair, eu já vendo, deixa ele cair, eu não estou mais nele. E esse cara fala justamente ao contrário, que é a ideia das finanças comportamentais. Então, quando a gente fala de risco, a gente fala dessas escolas aqui. Antigamente tinha só a escola tradicional que falava que o investidor tinha essas 3 características e a gente teve uma evolução quando entrou psicologia, quando entrou filosofia para dentro da cabeça do investidor e começou a entender. Antes não se explicava muitas crises, começa a explicar com uma série de razões aqui. Tudo bem? Então olha só, resumo aí de como é que o investidor entende risco. O que é risco? Ó, possibilidade de algo sair diferente do que eu imaginei, do que eu esperava. Como é que eu vou saber a tolerância de risco de um cliente? Bom, capacidade, questões técnicas, prazo da aplicação, quanto ele está aplicando, qual a necessidade de rentabilidade e também a disposição, quando ele está disposto, uma questão subjetiva, quando está disposto a correr de risco. Aí, para entender como é que é o comportamento do investidor frente ao risco, tem basicamente 2 escolas de finanças que a tua prova gosta que tu saiba. Ó, a escola tradicional, ou comportamento tradicional, comportamento de finanças tradicional, onde o cliente tinha o investidor tinha 3 características. Ó. Eram avesso ao risco, buscava o máximo retorno com o mínimo de risco. Tinham expectativas racionais, toda decisão de investimento era racional, ou seja, ele era consequência de toda a informação disponível. Eu tinha toda a informação disponível, a partir daí eu tomava a decisão, era racional a expectativa. E a carteira era vista como um todo, integração dos investimentos. Toda a diversificação fazia sentido, que a minha carteira como um todo estava indo bem. Eu enxergava isso, não me preocupava se caiu ações só. Aí veio a questão de Behavioral Finance, ou seja, finanças comportamentais, finanças do comportamento, estudando o comportamento dos investidores. Aí muda, ao invés de ter essas 3 características, são essas 3, é uma evolução. O investidor não é avesso ao risco, é avesso à perda, não aceita a perda, não aceita vender ativos com perda, ele não aceita a perda, não admite a perda. As expectativas não são racionais, são com um desvio, são com um viés. Qual é esse viés? Que o investidor acredita sempre que ele pode prever o futuro, acredita muito nisso, que ele é mãe de Ná, ele é pai Ogum, é alguma coisa que consegue ver o futuro. Além disso, ó, ele não enxerga a carteira como integrada, uma carteira só. Ele enxerga cada pedaço da carteira separadamente. Isso prejudica bastante na questão da diversificação, porque ele enxerga isso aqui como porcaria. E essa porcaria que hoje está ruim, amanhã é o que pode salvar a rentabilidade da carteira como um todo. Então ele enxerga blocos separados, segregados e não integrados, como era na escola, no estudo tradicional. Tudo bem? Então esse é o resumo de risco, como é que um investidor entende risco, lembrando sempre, né? Como é que infere a tolerância, capacidade e a disposição. Então, esteja disposto para o próximo vídeo, eu te aguardo, até lá!